Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Inédita. Aqui compartilhamos informações sobre tecnologia de aplicação e agricultura. Este podcast é para você, produtor, profissional, empresário, pesquisador e estudante, que quer saber mais sobre tecnologia de aplicação para uma agricultura moderna, produtiva, eficiente, segura e sustentável. Inédita é um podcast serial. Se você gostar, curta e compartilhe com mais pessoas. Você está convidado a se tornar membro de nosso canal. Nosso assunto de hoje é a barra do pulverizador. A principal forma de aplicação de produtos fitossanitários no mundo todo é através da pulverização, que fragmenta uma massa líquida em partículas menores, que por ser líquido a gente conhece como gotas. Esta modalidade de aplicação utiliza um equipamento muito conhecido, portanto, que é o pulverizador, que é composto basicamente por 12 partes principais no seu circuito hidráulico, cuja mais importante, sabidamente, é a ponta de pulverização, por ser diretamente responsável pela produção e distribuição das gotas. Por sua vez, as pontas de pulverização são fixadas num conjunto conhecido como bico, que envolve o conector, a capa, o anel de vedação e o filtro, além da própria ponta de pulverização, conectadas a um suporte, que é a barra do pulverizador. Este item, a barra do pulverizador, embora seja atualmente de dimensões bastante expressivas, podendo chegar até 75 metros de comprimento, nem sempre teve esta realidade. A barra do pulverizador, no passado, não tão distante, estamos falando aí na mudança na virada dos anos 70 para os anos 80, até nessa fase, a barra era ligada diretamente no chassi do equipamento, sofrendo todos os solavancos que o trator sofria a campo. Esta forma de montagem fazia com que as barras não pudessem ser tão longas, dificilmente passando de 14 metros de comprimento, e que também os próprios tratores não conseguissem desempenhar velocidades mais altas do que 8 ou 9 km por hora, geralmente ficando abaixo disso. As barras não podiam aumentar de tamanho porque simplesmente elas batiam no chão, ou mesmo os próprios solavancos rompiam as conexões ou partes da barra e elas simplesmente quebravam durante a aplicação. Então isso fazia com que elas tivessem que ser um tamanho não muito largo, suficiente para aguentar as dificuldades e os solavancos das irregularidades do terreno onde os tratores caminhavam. Nessa situação, o desempenho operacional era bastante reduzido, fazendo com que fosse necessário um grande número de horas ou de máquinas atuando no campo para conseguir atender às demandas da aplicação. Por outro lado, a demanda por alimentos e por agricultura e também a redução de mão de obra dada a fixação das pessoas nas cidades exigia uma capacidade operacional cada vez maior. Nesse terceiro quarto do século XX, o engenheiro mecânico inglês Harry James Nation propôs para as indústrias e para os desenvolvedores de equipamentos um sistema capaz de assimilar os impactos que as máquinas recebiam no campo, acoplando um conjunto de amortecedores e molas entre a junção da barra e o chassi do pulverizador, o que permitia com que as barras suportassem melhor as adversidades do campo, sem haver danos, rupturas e perda de qualidade das aplicações. Esse sistema foi batizado de barra autoestável e passou a ser adotado por diversos fabricantes a partir do final da década de 70, passando a equipar pulverizadores em todo o mundo. Por si só, este conjunto permitiu com que as barras aumentassem muito de tamanho, o que fez com que aquele limite de 14 metros, 12 metros que se tinha no passado, passasse aos equipamentos hoje bastante comuns acima dos 25 metros de comprimento, com alguns equipamentos podendo ser equipados até com barras acima de 70 metros de largura para pulverizadores em campo. A importância desse desenvolvimento muitíssimo elevada, dado que, como mencionado na conjuntura,
propriedades vinham aumentando de tamanho muito na década de 70, sobretudo aqui no Brasil, em que nós temos áreas planas e bastante sistematizadas que permitem que os talhões, né, sejam de tamanho bastante grande, ao mesmo tempo em que há essas regiões, né, nem sempre são muito povoadas e as pessoas preferem ficar nas cidades, né? Então, era uma exigência natural que as máquinas precisassem dar conta desse trabalho e que fossem de porte bastante elevado. O desenvolvimento da agricultura nos cerrados e nas chapadas brasileiras, como temos inclusive nos estados do Nordeste também, não apenas do Centro-Oeste do Brasil, foi em parte viabilizado graças ao crescimento dessas máquinas que atualmente desempenham velocidades inclusive superiores a 20 km por hora nas aplicações e as básicas, como nós já mencionamos, né, que passam facilmente dos 25 metros. Esse desenvolvimento não contribuiu somente para o crescimento da agricultura brasileira, mas para a possibilidade de fornecimento de alimentação e outros bens da agricultura para o mundo todo. Então, o crescimento populacional que a gente inclusive vê hoje, com demandas bastante grandes para pessoas vivendo nas cidades, foi viabilizado graças, em parte, a esse tipo de equipamento, né, que ganhou uma capacidade operacional muito maior do que se vivia nas fases anteriores a ele, né, e que viabilizou, portanto, a produção e a produtividade agrícola, né, com áreas bastante extensas, sem a necessidade de consumo elevado de mão de obra. Naturalmente que a qualidade e a segurança das aplicações depende ainda de boas práticas agrícolas, né, com que os técnicos, né, os engenheiros agrônomos, os operadores, né, estejam alinhados para uma boa calibração dos equipamentos, além naturalmente da escolha adequada das pontas de proteção, da pressão de trabalho e da composição dos líquidos, para que essas gotas cheguem no alvo de forma adequada e sem contaminar o meio ambiente através de deriva ou de escorrimento ou mesmo de evaporação. A importância do trabalho do Nation, então, é fundamental, né, e permitiu que a agricultura se desenvolvesse no modelo atual, né, de grandes propriedades, de grandes cultivos, né, e com baixa necessidade de mão de obra, conseguindo atuar e tratar as áreas no tempo necessário para o controle fitossanitário adequado. Complementarmente a isso, houve um acréscimo na qualidade das aplicações por redução dos movimentos da barra, tanto no sentido rotatório, que aumenta e diminui sequencialmente a distância da barra em relação ao solo, o que compromete a sobreposição entre jatos dos bicos subsequentes, ora aumentando e ora diminuindo, né, o que modifica a uniformidade das aplicações, e também um movimento chamado de zigue-zague, né, para frente e para trás, que também modifica a quantidade de caudas sobrepostas em faixas, né, uma hora mais sobreposto, outra hora menos sobreposto. Ambos esses resultados, né, foram, de certa forma, corrigidos em bom grau pela barra autoestável, o que resulta em maior qualidade da aplicação e menores perdas, uma vez que mantém a distância da barra em relação ao alvo mais constante. Apresentamos, portanto, nosso reconhecimento ao grande trabalho realizado por Harry James Nation, né, em suas contribuições para o desenvolvimento das barras autoestáveis e que permitiu, né, viabilizou o aumento do tamanho e da velocidade dos equipamentos de aplicação e que, por si, né, contribuiu para o próprio desenvolvimento do modelo de agricultura que nós praticamos hoje. A boa compreensão do sistema, né, permite que nós tenhamos o desenvolvimento posterior, né, com engenheiros das mais diversas marcas, né, fabricantes de pulverizador, atuando no desenvolvimento destas máquinas para que elas possam ficar cada vez mais modernas. Inclusive, atualmente, nós temos modelos não somente passivos, como foi proposto por Nation, mas também modelos ativos com sensores e conjuntos eletromecânicos que ajustam a altura da barra em relação aos alvos durante as aplicações. Seguimos, portanto, no aprimoramento, mas reconhecendo a grande contribuição que o Nation deu para esta modalidade.